Olha, você vai assistir a partir deste momento mais um podcast Liberdade de Expressão, produto da Conexão TV. Assista e compartilhe para geral. Amo este podcast. Mais um podcast na Conexão TV. Nosso podcast, ele recebe várias pessoas da região que fazem diferença, né? É o podcast Liberdade de Expressão, é o podcast que você está assistindo agora pelas redes sociais e também pela televisão. Sinal 2.4 pela Rio Cable Telecom, sinal 1.2 pela Minastel Telecom, aí já é Ubá, Cataguases, Leopoldina, né? E pela THM também, estamos dentro de Juiz de Fora, são 75 cidades com o sinal da Conexão TV. Então vamos conversar e conhecer a nossa convidada de hoje. Ela vai aparecer para você a partir desse momento. Ela está com a gente aqui para conversar um pouquinho sobre sua trajetória e suas atividades nos dias de hoje. O nome dela é Camila Wenzel. Ela é psicóloga e coordenadora do projeto Recomeçar. Vamos ouvi-la sobre esse projeto Recomeçar, que é um projeto muito importante, muito interessante para a gente. Tenho certeza que você de casa vai gostar demais desse bate-papo de hoje. Camila, bom demais te receber aqui, pode ficar à vontade, foi uma honra, tá? E está sendo uma honra ter essa amizade com você e te receber aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada, eu que agradeço. É muito bom a gente ser reconhecido pelo que a gente faz, sim, principalmente quando é um trabalho de formiguinha, né? Sim. Pequeno. E eu que agradeço de novo de estar aqui com você. E vai ser muito bom poder falar de coisas que as pessoas às vezes nem têm noção, sim, do que se trata, né? Beleza. Camila, você é psicóloga e coordenadora do projeto Recomeçar. Como é ser psicóloga e ser também coordenadora desse projeto Recomeçar? Então, vamos inverter as coisas. Sim. Eu estudei psicologia há 10 anos atrás. Sim. Parei no 9º período de psicologia. Sim. Me casei, fui embora, tive filho, voltei. Me dediquei ao comércio, que a minha família toda comerciante. Apesar do meu pai ser daqui, ser da área da saúde, né? Então, a psicologia ficou abandonada. Sim. Acho que foi mais um autoconhecimento na época. E eu não quis mais trabalhar com psicologia. Quando eu retornei para Bicas, eu fiquei na loja 4 anos e assim, muito focada na minha loja. Eu gosto muito de moda e desses bastidores da moda, de saber, sim, o que está acontecendo, de desfile, de ir atrás. Eu acho que eu tenho um hiperfoco. Então, sim, tudo que eu faço com muita vontade. E sai bem feito, né? Que bom. E aí eu abandonei essa área da psicologia. Aí acontece que eu fui convidada pela doutora Maria Cristina a participar desse projeto no fórum, que é um projeto do doutor Ricardo. Doutora Maria Cristina e doutor Ricardo, um abraço para vocês, um trabalho brilhante em Bicas e também na região, são conhecidos demais, um prazer muito grande ter essa amizade que nós temos com vocês, parabéns pelo trabalho. O doutor Ricardo é um juiz muito humano, muito. E criou um projeto onde as pessoas que saíssem do aberto e do semi-aberto teriam que passar todas as terças-feiras num projeto de ressocialização, sim, sim, com terapia, com atendimento, ouvindo outras pessoas, tipo no A, no NA. Então, assim, eu entrei ali sem saber nem o que eu ia fazer no começo. Muito de gaiato, a gente fala. Sim. E aí voltou a psicologia, porque aí quando você começa a trabalhar com gente, com pessoas e tudo, eu falei, meu Deus, eu tenho que terminar. Sim. Faltam 6 meses para acabar. Eu já fiz tudo. Sim. E parece que é um chamado, assim. Já era uma coisa que estava tão abandonada na minha vida. Sim. E do nada, aquilo me chamou de novo. E eu comecei a gostar muito dessa área do social, de fazer pelas pessoas. Entendi. Eu tenho carinho por eles. Eles me ligam a hora que eles precisam, eles me mandam mensagem, eles me encontram na rua, os filhos me conhecem, eu vou na casa deles. Então, assim, eu não consigo ter essa distância muito grande. Aí os outros falam assim, nossa, mas você só lida com bandido. Você começa a olhar um outro lado das pessoas. Ver as pessoas como seres humanos mesmo, né? Pessoas que erram, mas eu acredito que muita gente consegue ter uma segunda chance na vida. E faz parte a segunda chance, né?
Porque é bíblico, né? Se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu acho que todos nós erramos. É evidente que erros grandes, erros pequenos e erros que são assim, que são período de aprendizado em alguns momentos. Então realmente o recomeçar faz parte da vida de um casal, da vida de uma pessoa também como pessoal. Sim. Acho que o recomeçar é importante. E lá a gente não acolhe só o preso, a gente acolhe a família inteira. Essa foi a proposta que eu comecei no Recomeçar. Sim. Eu senti a necessidade, porque a gente sabe que ressocializar sem o apoio da família e da sociedade não vai acontecer. Uhum. E foi o que eu falei, gente, se a gente não começar a atender a família deles, descobrir as demandas da família, o porquê, porque muitos afastam da família. Sim. A maioria lá é por droga, tráfico, então geralmente é muita mentira, Sim. tem muita coisa envolvida, os filhos se afastam, e a gente sabe que quando os filhos afastam e quando isso acontece, a gente vai repetir esse padrão até quando? Então se a gente não começasse a olhar para essas crianças que estão vindo, para essas mães que geralmente também são vítimas de violência doméstica, porque quando entra o álcool, a droga, não é só um problema, são uma série de problemas que eles enfrentam, entendeu? Verdade. E a gente tenta direcionar para a família ficar bem, para a sociedade ficar bem. E lá no projeto a gente tem uma outra coisa, a gente consegue encaminhá-los para trabalho, porque a gente sabe que tem muito preconceito quando eles saem da cadeia, né? Então, assim, mesmo. Através de muitas pessoas, muitos empresários, a gente pede, você pode dar uma chance, a gente está pedindo. Sim. Então, assim, a gente sempre consegue um emprego para eles, uma oportunidade para eles. Às vezes você precisa de uma cesta básica no começo, de comida, de exames, eu te falei mais cedo, eu consigo. Então, assim, é uma coisa muito legal, é um projeto muito solidário, bem amplo e que está fazendo muita diferença em tão pouco tempo. Beleza. E Camila, você também é membro do Conselho da Comunidade e da Comarca de Bicas. Fala um pouco disso pra gente. Então, Roninho, a gente esteve até lá na inauguração, né? Isso, a inauguração do presídio, sim. Eu sou membro, não sou da diretoria do conselho. Sim. O conselho é para fiscalizar as cadeias. Sim. E não atua só em Bicas, ele atua nas cadeias da região inteira, da comarca. Ceresp, PGEC, Oriosvaldo, é um conselho bem atuante. E que todos os juízes da região têm muita referência e ajudam, além de ajudar muito, confiam muito. Importante demais esse trabalho de vocês nesse recomeçar, né? Tem tudo a ver. Agora, a vida de vocês, desse projeto, se resume em empatia, justiça, acolhimento, ressocialização e a segunda chance e o combate ao preconceito. Se resume tudo nessas palavras que eu citei. Eu acho que o primeiro é a empatia. Sim. Se você não tiver amor ao próximo, que é o que Jesus sempre pregou, sim, você não vai conseguir nada. O preconceito, ele existe em todas as áreas, em todos os lugares, contudo. Sim. A gente fala com eles que não é só vocês que sofrem preconceito, a gente também sofre, é o que eu falei. No começo, quando eu comecei a trabalhar com isso, eles riam. Nossa, professora de preso, você está enxugando gelo, você está fazendo o que lá? Sim. Isso não vai mudar a sua vida nem a deles. E debochavam tudo, mas a verdade é que, eu contei isso no outro podcast que eu fui, eu senti na minha casa a diferença que faz. Porque eu tive um irmão, meu irmão mais novo, que foi preso por tráfico. E ele foi um menino muito bem criado, assim, teve possibilidade de estudar num colégio particular, de ter tudo a vida inteira, e foi por um lado que não foi bacana. Só que eu via minha mãe, o pai dele, a avó dele sofrerem muito por isso. A família sofre. E respingou muito na minha família, entendeu? Então foi o que eu falei, às vezes não é só você, é a sua família inteira que vai sofrer com isso. E aí você imagina, você ter um filho ou ter um irmão, porque é muito distante quando você fala assim, bandido bom é bandido morto, tá lá na cadeia, como se fosse assim, uma pessoa muito distante de você, muito longe, não fosse um problema seu. Sim.
cadeia é longe, é um lugar hostil, que ninguém quer ver, que ninguém quer ir. Ninguém quer visitar a cadeia. Quando você pede ajuda, eles te falam, te dou 1 quilo de chumbinho, você acha que eu vou te dar dinheiro para ajudar em cadeia? Sim. Entendeu? Mas quando vira uma realidade sua, ou de alguém que você conhece, começa a mudar sem o dúvida, pensamento. Sem dúvida. Lógico que a gente não está passando a mão na cabeça, nem achando que é correto o que eles fazem. Sim. Só que aqui vai uma pergunta. Quem não tem ou não conhece alguém que foi preso, hoje em dia? Sim. Realmente é uma pergunta que a gente tem que refletir, né? Tem que pensar. E as pessoas que a gente conhece, que principalmente da família da gente, mereciam um recomeço. E por que os outros não, né, cara? Não é? A gente não tem compaixão pelos nossos? Sim, concordo com você. É hora de refletir mesmo, é hora de pensar, né? Colocar a cabeça para pensar. Que motivo você sentiu para atuar nos projetos de transformações sociais? De onde veio esse motivo? De onde veio essa atração? Você começou até a falar aí com a gente aí, que as pessoas perguntam, o que você está fazendo lá? Professora de preso, coisas desse tipo que você ouve. Mas de onde veio essa vontade, essa sensação de chamado para trabalhar com transformação social? Eu não sei, eu acho que realmente é um chamado, porque é uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre fiz de uma forma assim, menorzinha. Sim. Todo mundo que trabalhou na minha casa sempre gostou de trabalhar na minha casa, porque eu sempre fui muito dada, muito comunicativa, muito fácil. E assim, quando eu era casada, eu fazia um trabalho voluntário, meu ex-marido era médico, e eu fazia um trabalho voluntário no asilo da Santa Casa que ele trabalhava. Que coisa, hein? Então você sempre se sentiu atraída para o social. Sempre gostei do social, por isso eu fiz psicologia. Que legal, hein? Na verdade, eu comecei a fazer direito, fiz 2 períodos e mudei para psicologia. E sabe uma coisa que a gente começa a notar, Camila? Seus olhos brilham, realmente. Dá para ver que você fala com a alma. A resposta sua está sendo com a alma agora. Eu estou vendo seus olhos brilhando. É uma coisa que a gente se sente bem. Aquilo que a gente se sente bem fazendo, faz com o coração. Eu acho que eu me sinto mais feliz me entregando do que quando eu ganho as coisas. Assim. Eu faço de verdade, para ver acontecer. Que legal. E Camila, você, com o coração que você tem, com o chamado que você tem, com o jeito que dá para perceber, esse jeitão seu de encarar o social, né? De dar a resposta para o social, de brigar pelo social e às vezes de teimar com pessoas que o social vale a pena. Tem tudo a ver, né? Como você se sentiu e como você se envolveu lá no início com esse projeto Recomeçar. Me explica, você já comentou algumas coisinhas lá atrás, mas vamos esmiuçar essa entrada. Você ouviu falar, você caiu com esse projeto Recomeçar, você pensou um pouco antes de entrar, não pensou, se sentiu assim atraída de cara, não gostei da ideia, vou vestir a camisa. O projeto Recomeçar é um projeto legal. Então, eu não penso muito. eu vou. Sim. Eu sempre fui assim, eu sou bem corajosa. Sim. Se precisar de mudar para qualquer lugar ou de qualquer coisa, eu vou. Depois que a gente tem filho, a gente pensa mais. Mas Sim. Eu sempre tive isso, de vou mudar de profissão, vou mudar de cidade. Isso para mim nunca foi um problema. Sim. E o projeto eu entrei sem saber o que eu ia fazer, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vou falar para eles. Imagina que eles têm uma história muito maior do que a minha, têm problemas muito maiores do que os meus, têm uma vida muito mais difícil do que a minha, e eu aprendo muito mais do que eu ensino lá. Eu falo isso toda terça-feira com eles. Tem dia que eu não quero estar aqui, mas eu venho porque eu vou aprender com vocês. Porque às vezes eu acho assim, ai meu Deus, amanhã eu tenho um boleto, como que eu vou pagar esse boleto? O problema deles é tão grande perto do meu. Sem dúvida. Que eu saio de lá assim, com o meu coração leve. E é por isso que eu fui me dedicando. E aí eu sempre pensando, mas eu podia aumentar isso aqui, eu podia tentar fazer de uma outra forma. Mas isso ainda é muito pouco. Será que não dá para aumentar, para levar isso para outras cidades, para outras pessoas, para outras pessoas conhecerem? E assim eu fui tentando, e aí ia numa câmara, ia numa prefeitura, e ia atrás de
Cheguei aí em Belo Horizonte, na CEDES, no Sejusp, Sim. sempre tentando buscar recurso, apoio. Aprendizado, né? Importante. Capacitação. Estudo muito, porque não entendi nada de lei. Entendeu? Entendi. Nem, até mesmo de ressocialização. É a lei, as leis que criam os limites, né? Você sabe até onde você pode ir, até onde podem ir com você também. O que faz essas divisões são as leis. Isso é importante conhecer. Não, e até mesmo da parte administrativa de uma Sem associação. dúvida. Sim. Até onde eu poderia chegar? O que eu posso fazer? Aonde eu posso acrescentar alguma coisa? Onde eu posso buscar um recurso? Imagina, eu sou comerciante, eu nunca estudei isso. Eu tive que aprender. É, legal. A principal missão do projeto, então, é conscientizar o indivíduo que ele precisa recomeçar. E tem alguns indivíduos que já perderam isso, né? Eles não têm nem ânimo para recomeçar. Você encontra com isso lá dentro? Encontra com alguns lá que, não quero recomeçar, eu acho que para mim não dá mais, já deu o que tinha de dar, o que eu fiz foi muito grave, eu não tenho forças para recomeçar. Você encontra com histórias assim lá dentro? Muitos, assim, infelizmente a ressocialização ainda é muito pequena. E a gente fala que se não tiver Deus acima deles, se eles não acreditarem em Deus, eles nunca vão mudar, porque não existe lei que barra. Muitos ali já fizeram tudo que você pensar. Então não tem lei para barrar eles se não for Deus. Se eles não tiverem a religião, um propósito muito forte, não vai acontecer. E assim, lógico que tem um que chegou agora por último assim, uns 3 meses atrás, e ele falou comigo assim: doutora, eu fui pra cadeia com 18 anos, eu tenho 30, eu não sei fazer nada. Olha. Que profissão que eu vou ter? Rapaz. Imagina, a maioria passou metade. A maioria é adulto, entre 18 e 35 anos, 40 anos. Eles passaram essa metade dessa vida dentro de uma prisão. Você sente que realmente houve um crescimento? E essas pessoas que você falou que já passaram tempos demais presos, né? Você nota que houve um aprendizado, eles aprenderam com erro, o olhar é diferente. Você nota que houve mudanças? Dá para notar, dá para detectar? Olha, em alguns sim, a gente nota. A gente nota, assim, pelo comportamento, pelas falas, pelas atitudes principalmente. Eu acho que as atitudes aqui... Sim, sem dúvida. Mas muitos ainda voltam, muitos já estão condicionados à cadeia. Tem uns que já não sabem viver fora daquele ambiente mais. Infelizmente. E assim, isso no Brasil é um problema muito grande. Porque na década de 90, eram 90 mil presos. Hoje em dia são 850 mil. Meu Jesus. Nossa. Por isso que não tem espaço. Quer dizer, 800 mil, não é? O número que você me apresentou aí? 800 mil. 50 mil. 850 mil, então, no caso. Então, se você parar para analisar, são 850 mil famílias também sofrendo neste exato momento. Agora são 7 horas e 36 minutos. Agora, 7 horas e 36 minutos, 856 famílias também estão sofrendo com um pedaço, uma parte delas presas em reclusão. Então você imagina que você, dentro de um lugar, de uma sala do tamanho disso aqui, com 26, 30 pessoas, numa condição que você não dorme bem, você não come bem, você vai voltar bem para a sociedade? Tem condições disso acontecer? Realmente. Você falando leva a gente a pensar, né, Camila? Tem condições? A sua fala está levando muita gente de casa a pensar nesse momento. A maioria das mulheres do projeto Recomeçar tem sérios problemas de coluna. Elas tentam trabalhar e não conseguem. De terem que dormir agachadas, de ficar... Mulher geralmente tem mais problema. Sim. Então, assim, eles saem com muitos problemas respiratórios, cardíacos, problemas de coluna, pela situação que eles se encontram, porque não conseguiam andar, ter um espaço, ter cama para dormir no chão, comer mal.
Então, assim, você trata a pessoa como se ela estivesse na masmorra, na Idade Média. E você espera que ela saia de lá feliz e querendo contribuir com a sociedade, bem? Eu concordo com você. Realmente é um caso a repensar. E a maioria dos que estão lá foram que acompanharam amizades, né? E amizades é um perigo, né? A maioria por tráfico, que na verdade nem traficantes são, hoje em dia, né? E jovens. Jovens que às vezes não tiveram muitas oportunidades. E aí tem um caso também para a gente pensar. No Brasil, não existe prisão perpétua. E não existe pena de morte. Sim. Todos vão cumprir uma parte da pena e vão sair. Se você não der um apoio, eles vão sair como? É uma arma apontada para a gente, se não forem tratados, recuperados. É um problema para a sociedade. Para a sociedade. Concordo com você. E quantas pessoas já foram impactadas pelo projeto Recomeçar? Tem números para a gente? Você tem como apresentar alguns números? Nossa, eu acho assim, que 60 pessoas já passaram pelo projeto Recomeçar. E foram devolvidas para a sociedade? Não, tem 40 que ainda estão cumprindo com a gente. Sim. E a maioria de Bicas, Piquiri e Guarará. São João teria que participar, porque a maioria dos nossos presos são de São João Nepomuceno. Não, peraí, São João não participa? Não, porque eles não conseguem ir terça-feira à noite. Ah, entendi. Não tem a disponibilidade de um carro para levá-los. Maripá também nós tivemos esse problema. E aí eles foram dispensados. Mas eu digo assim, São João Nepomuceno, a administração de São João dão total apoio lá, ajudam no que é possível. No que é preciso, mas não participam do projeto Recomeçar. Sim. Isso não eles ajudam o conselho da comunidade. Era importante eles participarem, assim como o Maripá também. Seria muito importante. Ou quem sabe que criasse um projeto aqui. Já que aqui tem um número tão grande de egressos, ex-egressos. Isso corresponde a quantos porcentos hoje de São João Nepomuceno aqui em Bicas? Mais ou menos. Tem algum número mais ou menos para passar para a gente? 20%, 30%? Mais. A maioria dos nossos presos são de São João. Então, a dica que eu dou aí para as autoridades de São João Nepomuceno: atenção, prefeito Tony, atenção, vice Ricardo Taboraí, atenção, autoridades de São João Nepomuceno. Nós precisamos ter um compromisso com Bicas, com esse projeto Recomeçar, que está à frente aí, uma das que participam, a Camila. É importante São João Nepomuceno valorizar e dar mais valor a esse apoio. Esse apoio é importante, porque os números apresentam que boa parte dos que usam o espaço lá são de São João Nepomuceno. A gente precisa ressocializar antes que eles retornem, porque tem prazo para retorno. A gente percebe que no período que eles estão no projeto Recomeçar, eles estão quietos. Porque eles estão sob os nossos olhos, eles estão com a família frequentando junto. Tiraram as possibilidades também. Então, assim, 30%, 40% tá ali, tá quieto, tá calmo, tá bem. Agora, quando eles saem sem apoio nenhum, o que eu falo muito, o Comando Vermelho já está aguardando eles, hoje em dia na nossa região. Você sai sem emprego, sem família, sem nada, você vai ressocializar? Você vai querer trabalhar? Complicado, hein? Então, sem entrar muito a fundo, Camila, nessa situação, mas uma pergunta que eu gostaria de te ouvir. Então, essa história do Comando Vermelho na nossa região aqui não é mito? Não. Eles realmente, eles tornam alguns membros, fazem alguns membros aqui participantes das suas atividades. No presídio de Bicas não tem. Sim. Porque eles... hoje em dia, os presos faccionados vão para cadeias diferentes, cidades diferentes. Sim. Então, assim, em Bicas ainda é mais tranquilo e são presos mais brandos, vamos colocar. Sim. Entendeu? Mas já tem, todas as cidades da nossa região, já tem o comando já marcado. Então, eles fazem recrutas aqui, eles fazem parceiros aqui na região. Essa história não é mito, então? Não. Complicado, né? Então, realmente, nós precisamos abraçar esse pessoal de São João que está lá, porque eles vão voltar. E sabe o que acontece muitas vezes, gente? Que, infelizmente, o fato deles estarem em Bicas guardados lá, para um gestor, para a cidade, para muita gente, significa alívio.
Mas por quanto tempo? E como será o retorno? Não, e outra coisa, e se não existisse o presídio Bicas? Meu Deus. Teriam que ser deslocados para lugares mais longe e a família ia sofrer junto, muita gente sofrendo junto, e o aprendizado mais longe. E Bicas, como é mais brando, é mais Sim. tranquilo, eu acho que ali, a doutora Cristina fala que ali é um hotel 5 estrelas. Sim. Eles não estão aprendendo muita coisa, que eles estão mais tranquilos, entendeu? Do que se eles estivessem em Juiz de Fora. O Ceresp está lotado, as cadeias do Juiz de Fora estão lotadas. Direto a gente está vendo reportagem, números de... E quando você chega lá, infelizmente, o Estado não contribui para a melhora do... Triste, né, Camila? O Conselho ainda pega um dinheiro de um lugar, faz uma obra aqui, você teve lá, você acompanhou, Sim, acompanhei. a cadeia tá limpinha, Sim. tá arrumadinha. Temos imagens aí nas nossas redes sociais que... Mas nos outros lugares não são assim. É como a doutora Maria Cristina fala. Humanizou, né? 5 estrelas, humanizado. Se a comida chega estragada, o conselho vai lá, a horta de lá distribui para todas as cidades. Tem gente que está ouvindo a gente falar agora e está falando o seguinte: vocês estão passando a mão na cabeça, vocês estão incentivando, vocês estão apoiando. Não é nada disso, não é nada disso. A gente só está querendo que realmente haja uma recuperação, uma segunda chance. Não é não, Camila? Porque é um direito de todos nós. É uma segunda chance. E por que não essas pessoas que estão cumprindo suas penas nesse exato momento? Elas já estão cumprindo suas penas, já estão pagando. Já estão pagando. Fizeram, vão pagar diante de Deus. E outra coisa, é o que eu estou dizendo, o problema, a ressocialização não é para o preso, é para a sociedade. Concordo, falou tudo. Verdade, é um ganho para a sociedade. É um ganho para a sociedade. Então, deixa eu entender direito, Camila. A gente vamos enfraquecer o crime quando a gente tira armas das mãos dos criminosos, quando a gente tira as drogas, e vamos enfraquecer também a criminalidade quando a gente recupera aqueles que estão lá dentro e devolve eles melhores. Nós estamos enfraquecendo também a criminalidade. Sim, porque, como eu já te falei, Sim. A ressocialização não é para o preso, ela é para a sociedade. Que legal. Quando você retorna com egresso para a sociedade, trabalhando, estruturado, pagando seus impostos, votando, na sua família, com religião, quem está ganhando? Concordo. É investimento no futuro, né? É investimento no futuro, diminui a criminalidade. Sim, sem dúvida. Concordo. Quais são os maiores desafios encontrados no trabalho de ressocialização, Camila? Quais são os maiores desafios que você observa que são encontrados num trabalho de ressocialização? Abandono, preconceito, traumas de cárcere. Eles voltam muito traumatizados e muito difícil de se abrirem. A maioria, quando chega no projeto, eles não querem conversar, eles não querem contar história, eles não querem falar. E aí eu fico muito feliz quando já chega na segunda, terceira semana, que eles começam a conversar e me contar as histórias. Tem dia que eu morro de rir das histórias. Sim. E aí eu vejo, o projeto está funcionando. Porque quando eles começam a se abrir, confiam e falam, é porque eles estão gostando do ambiente. Existe alguma história marcante de transformação que você possa compartilhar com a gente, Camila? Tem uma história marcante que você impactou você, você se emocionou na hora, porque deixou você impactada? Posso, tem muitas, né? Sim. Marlon outro dia falou que eu posso escrever um livro. Mas tem uma que mexeu comigo, foi muito chocante, porque tinha um egresso lá no projeto que um dia eu fui fazer um trabalho com eles de psicologia das cores, botar eles para desenhar, e através das cores e dos espaços que eles colocam as coisas no papel, da forma que escreve, a gente percebe como a pessoa tá, né? Assim, tem toda uma análise. E eu vi que ele tava tudo muito escuro, fundo escuro, os móveis estavam no teto. Eu falei assim, tá muito desorganizado, tá mal. Os outros já estavam colorindo com azul, com amarelo, né? E aí eu falei assim, acho que eu vou chamar ele para conversar. E ele falou comigo que estava passando fome, que ele tinha 4 filhos. Olha, a mulher, a esposa também estava presa.
Um filho tinha 7, um tinha 10, uma tinha 13 e a outra tinha 15. Falei, realmente é desesperador, a gente precisa ajudar. Sim. E aí, como ajudar? A gente não tinha recurso no projeto na época, não tinha comida para distribuir. Eu fiz uma rifa para o povo do comércio, que eu ainda tinha loja. Montei uma cesta básica e eu e um outro pastor que ajuda lá no projeto, fomos na casa dele levar. Chegou lá na casa, não tinha porta, não tinha luz. Então, assim, a situação era realmente muito complicada. Poxa. E a gente sempre falando com ele, você tá indo, eu estou te vendo em lugares com pessoas que você andava antes, isso não é legal. Por mais que você não tá usando droga agora, uma hora você vai recair. Conclusão, ele recaiu. Ele recaiu, aí nós fomos atrás para tentar tirar a mulher, para salvar aquelas crianças, que as crianças iam ser distribuídas, uma para cada família, e iam ficar separadas. E as crianças são muito boas. Todos vão bem na escola, são inteligentes, são bons, assim. E as crianças cuidavam dele. E aí nós conseguimos tirar ela com tornozeleira eletrônica. Olha. No Dia dos Pais ele pôs fogo na casa. Poxa. E aquele Dia dos Pais, pra mim, parecia... Ele acabou com o meu Dia dos Pais, assim. Porque eu ainda era muito nova no projeto. Eu não sabia dividir ainda, sabe? E eu fiquei realmente muito chateada por aquela família. Frustrada, porque eu tentei tanto fazer alguma coisa e ajudá-los. Mas aí agora ela tá indo... Ele voltou, né? Ele é um dos que é condicionado a estar na cadeia. E o seu encontro com ele logo após o acontecido? Não tive um encontro com ele. Não teve. Ele foi preso logo em seguida. E eu tive um encontro com ela. Agora ela vai no projeto. Uma filha vai casar na igreja evangélica. Legal. Que legal. A outra estava muito gordinha, porque eu acho que ela comia as emoções dela. E tá toda bonita, assim. Sim, sim. Ela tá toda feliz trabalhando no Ciesp. Olha. Ela já era funcionária e voltou agora. Então, assim, você vê que teve uma transformação na vida. E isso me alegra. Me deixa muito feliz. Que legal, hein? Porque a empatia é tão importante para a transformação de vidas, Camila. Por que é tão importante essa ferramenta chamada empatia? Porque se você não sentir a dor do outro, você nunca vai mudar nem a si, nem a ninguém. Entendi, boa resposta. Verdade. Primeiro a gente sente, se comove e depois a gente ajuda. Não é? E a transformação acontece. Sim. Sem você estar naquele lugar é muito difícil você entender como é. Entendi. Beleza, a gente está recebendo aqui neste podcast Liberdade de Expressão a Camila Wenzel. Ela é psicóloga e coordenadora do projeto Recomeçar. Um podcast bem assim, como eu vou te dizer, bem construído, né? E rico em conhecimento. E a Camila está deixando comigo e com você de casa como funciona esse projeto Recomeçar. Está sendo rico até aqui. Você que está assistindo pelas redes sociais e pela televisão, deixe seu comentário aqui, compartilha, porque tem muita coisa boa para ser falado aqui ainda. Na sua visão, Camila, o que falta para a sociedade ser mais acolhedora, do seu ponto de vista? Ser menos individualista. Né? Se colocar mais no lugar do outro, né? Sim. É sempre para mim, meu, eu. Sim. Ninguém pensa em vou ajudar, quero ajudar, como eu posso ajudar. Às vezes é tão pouco, eu vejo a necessidade das pessoas, principalmente quando eu fiz o trabalho do asilo. Eles querem ser ouvidos. Sim. Só querem alguém para conversar. Tempo. Entendi. Eu chegava no asilo, íamos eu, um personal, um amigo meu que fazia academia junto comigo, tocava violão, uma outra amiga, ela pintava a unha, eu conversava, o outro tocava violão. Aí a gente lembra, é isso que eles querem, você não precisa, é dedicar tempo, você não precisa dedicar dinheiro, você não precisa dedicar mais nada. Lá no Recomeçar eles querem isso também.
tempo. Às vezes chega a Páscoa, eu dou um bis. Eles ficam tão felizes. Semana retrasada eu ganhei uma doação de chinelo havaiano. Olha. Aí eu falei, vou levar pro projeto. Sim. Nossa, mas eles me encontravam na rua. Parecia que eles tinham ganhado, assim, não, que não é bom, uma havaiana. Sim. Mas parecia que eles tinham ganhado uma coisa loteria. De outro mundo. Que coisa, hein? E isso me deixa feliz de ver, assim, o quanto que eles valorizam as coisas que a gente faz. Sim. E ficam felizes, sabe? E às vezes o valor é tão baixo para você, é tão pouco, né? Para você provocar emoções, ganhar confianças. Às vezes é tão pequeno, gente, e a gente complica muito, né? Como é difícil às vezes você compartilhar a necessidade de um trabalho como o seu, Camila. E você realmente convence a gente que o trabalho social compensa. O seu jeito de falar, o seu jeito de expressar, a sua garra, seu olho que brilha. Você realmente tem uma missão. E essa missão é importante porque você começa a convencer a gente que o trabalho social é importante para a recuperação de pessoas. Porque as pessoas, através da mudança mesmo, sim, quando você vê que a pessoa está mudando, a própria sociedade já começa a notar a diferença. Eu acho que hoje em dia uma das maiores armas que nós temos são as redes sociais, as mídias, igual você faz seu podcast, sim. Instagram, Facebook ainda, que muita gente usa, palestras, que ainda tem muito, informação. E eu acredito muito na terapia, no diálogo, sim, em ouvir ainda. Isso para a vida de muitas pessoas é forte, seu ponto de vista. Uma terapia é importante. Eu acho que a terapia é importante para todo mundo. E se for analisar, acho que ninguém escapa, né, Camila? Não, hoje em dia não. Todos nós precisamos de terapia. Eu acho que o autoconhecimento é tudo. Até porque quando você faz terapia, você não vai mudar seu problema, mas você vai aprender a lidar com ele. Sim. Então você vai saber a hora. Você é municiado. Capacitado para lidar com aquele problema. Porque a verdade, não vamos iludir ninguém, não. Os problemas não melhoram assim. Não, eles vão continuar. Eles vão continuar. É nós que temos que mudar, né? E outra coisa, quanto mais coisa nós tivermos, mais problemas nós vamos ter. Hoje mesmo eu estava lendo, um médico se atrasou para o seu serviço. Ele só se atrasou para o hospital porque ele é médico. Sim. O meu carro estragou. Estragou porque eu tenho um carro. E quanto mais problema. Quanto mais trabalho, mais empresa. Você acha que é daí que vem tanta depressão pra gente que está lá em cima, na vida de gente que está lá em cima? Porque as pessoas foram crescendo, e junto com o crescimento também vem... Comparação é muito grande. Né? Eu acho que rede social piora muito. Porque às vezes você está num dia que você está triste, todo mundo tem um dia triste. Aí você entra no Instagram... A pessoa está viajando, trabalhando, aí você fala, nossa, será que só para mim tá ruim? Tá todo mundo bem? Porque ninguém posta que tá triste, ninguém posta que tem um problema. Sim, a verdade é que ninguém, e hoje o que a televisão e até mesmo as redes sociais nos ensinam, ou tenta nos ensinar, tenta impor pra gente, que as pessoas não têm recuperação. E isso não é uma mentira, né, Camila? Não tem recuperação. A verdade é que existem pessoas que são recuperadas mesmo. Existem pessoas que são recuperadas e depois da recuperação, suas contribuições a nível de sociedade são muito mais relevantes do que aquelas pessoas que nunca passaram por situações difíceis. Com certeza. É o que eu falei, você aprende muito mais na dor. Sim. Você já passou por aquilo, como você não vai dar contribuição? Realmente. O preconceito contra pessoas que tentam reconstruir suas vidas é muito forte nos dias de hoje. Você encara desse jeito? Você vê isso? Rony, mas isso aí eu acho que fala mais da pessoa preconceituosa do que da outra pessoa. Sim. Eu conheço pessoas que têm preconceito com tudo e com todos. É uma infelicidade tão grande, própria. Entendi. Eu acho que a pessoa, quando ela é feliz e quando ela está bem, ela quer ver o outro bem. Ela compartilha isso, né? Ela quer ajudar. Do mesmo jeito, quando ela não está bem também, ela compartilha isso também. Você vê que a pessoa que ela é boa, ela é otimista. Sim,
Concordo com você. Ela é esperançosa. Concordo. Agora, quando a pessoa é ruim, ela é pessimista, ela não acredita em nada, ela acha que todo mundo tá passando a perna nela, que o tempo todo os outros deixando ela para trás. Concordo com você. Realmente é por aí. Como a sociedade pode colaborar, Camila, com a ressocialização? Como é que a sociedade pode colaborar? Seu olhar para isso. Talvez tem gente que está assistindo a gente agora, pela televisão, pelas redes sociais. Olha, eu quero deixar minhas contribuições, eu quero contribuir com a ressocialização. Quero tentar de alguma maneira. Mas como uma pessoa que está assistindo a gente agora, a comunidade, pode fazer para contribuir? Tentar olhar com um olhar de mais empatia, menos preconceito, conversar, tentar entender o lado da pessoa. Eu sei, assim, temos crimes e crimes, temos casos e casos. Sim. Mas assim, eu enxergo, eu vejo muita coisa. Então, assim, às vezes eu vejo casos em que muito de homicídio, por exemplo. O marido tá brigando com a mulher direto. Sim. Direto. Ao invés de ter a separação, de cada um buscar viver sua vida, chega uma hora que um comete uma loucura. Entendi. Eu acho que briga de marido e mulher, a gente mete a colher. E o ditado que perdurava até tempos atrás é que não se deve meter a colher. Hoje em dia se mete a colher. Hoje em dia a gente vê muita vítima de feminicídio. Ontem, por exemplo, eu achei ridículo o que fizeram com a Virgínia no estádio do Maracanã. Foi vergonhoso. Foi vergonhoso porque tinha nada a ver com nada a ver. Brasil. Muito ruim. Independente se gosta dela ou se não gosta, a gente tem que respeitar as pessoas. Sim. Né? Foi muito feio aquilo. Então, assim, eu acho isso, que não adianta você falar quem é bom ou quem é ruim. É o que eu falei, pode acontecer com você a qualquer momento. Você pode sair daqui com o seu carro sem querer, vir alguém e bater no seu carro. Sim. Você está errado. Ou você pode beber e pegar o carro, a direção, e matar uma família sem querer. Eu conheço um caso lá no Ceresp, eu conheci. O cara era gerente de um banco e abusaram da filha dele. Ele matou o cara e está preso. Como você vai julgar quem está errado e quem está certo numa situação dessa? E, gente, olha só, não é julgar, só um comentário que eu vou fazer aqui, tá? Assim, corrige o que numa situação dessa? O que corrigimos? Infelizmente é doloroso, é difícil. Eu desconheço a reação de um pai que fica sabendo que a sua filha passou por um processo de abuso. O que deve acontecer dentro de um pai é terrível. Eu não gostaria de experimentar uma situação dessa. Mas matar, destruir, vai consertar. Ok, a gente tem que fazer conta, sabe? Eu vou matar. Destruiu a vida dele, destruiu da filha, da família inteira, da outra família também. Sim. Entende? Mas quem somos nós para julgar? Eu Sem dúvida. Uma outra situação, passou um cara no Parque Alfield e estava um casal de mãos dadas e ele mexeu com a mulher, acho que passou a mão na mulher. O cara que estava com a mulher, o namorado, deu um soco nele, ele caiu, bateu a cabeça. Olha, gente. E faleceu. É complicado, hein, Camila? Eu vou falar para você uma coisa, se você soubesse o perigo que é você dar um soco em uma pessoa, você não daria. Porque a pessoa pode perder a vida por causa de um simples soco. Dependendo aonde pegar, dependendo da queda, dependendo da situação, você vai ter que cumprir pena. Então, muitas vezes, dar um soco, resolver nessa situação, desse jeito, a pessoa está correndo riscos e não tem nem noção, né? Igual esses meninos, eu vejo meninos 13, 14 anos em bicas. Sim. Vendendo drogas já. Vendendo para usar, na verdade. Não tem lucro nenhum. Não tem ganho nenhum. Quem vai ficar preso? Ele é quem repassa para ele. Verdade. A pena maior é sobre ele. Entendeu? Então, assim, tem crimes estruturais. No Brasil tem crimes, por exemplo, muito grandes de pessoas que escravizaram famílias e pessoas a vida inteira. Essas pessoas não vão presas porque eles dão emprego. Agora, Camila, eu vou te encurralar agora, hein? Vou encurralar você com uma pergunta que me veio na mente aqui agora. Não tem nada a ver aqui. O bate-papo tá tão legal, você domina tanto aí esse conhecimento e passa
essa energia para a gente, vou te fazer uma pergunta. O que a gente precisa mais no Brasil? De mais leis? De sermos mais rigorosos? Ou divulgação mais espontânea, mais transparente das leis já existentes no Brasil? O que você acha que precisa? Você acha que mais leis resolve? Não, nós temos mais de 300 leis penais. Não funcionam. Funciona. Nós temos 850 mil presos. 850 mil. A conta não fecha, né, cara? A conta não fecha. Sim. Não adianta ter tanta lei. Eu acho que a gente precisa de educação. Sim. Políticas públicas que funcionam. Sim. Você acha que aí está... Oportunidades. Aí está a solução da situação. É o que eu acredito. Porque cada dia que passa que você liga o computador, vê a internet, liga seu celular, liga a televisão, o rádio, leis novas estão sendo implantadas. Não, eu brinco sempre, eu falo assim, para cada profissão eles inventam um crime. TI. Sim. Aí eles vão lá, trabalham no aí vem o hacker. Sim, sim. Então, assim, não adianta. Sim. Aí vai ter uma lei, vai ter uma punição. Uhum. Não adianta, eles vão sempre inventar um crime. E uma coisa que as pessoas precisam entender, que elas não estão lidando com pessoas idiotas, eles são inteligentíssimos. Sim. Eles conseguem articular, prever e automaticamente já tentam achar um jeito de sair fora. Eles são inteligentíssimos. Tem gente ali que eles leem e dominam qualquer coisa. Eles fazem cada coisa de... Por exemplo, celular lá dentro. Como que eles carregam o celular? Verdade. Eles inventam tanta coisa. Eles são engenheiros, eles são médicos, eles são advogados, eles entendem mais. Eles chegam no projeto, eles sabem todas as leis. Olha. Eles dominam tudo. Minha mãe ficou louca. Outro dia eu fui mudar e eu falei assim, vou pegar 2 lá do Recomeçar para me ajudar. Sim. Aí minha geladeira e meu fogão não passavam na porta. Camila, olha o coração da Camila. Mas é isso aí, é o recomeçar, né, cara? Eles desmontam e montam, sabe? Eles fazem tudo. Aí outro dia eu falei assim, minha mãe falou, caixa d'água aqui de casa tá tão suja. Eu falei, vou dar um jeito. Tá aí a Camila. Interessante isso. Começa por você, então. Aquilo que você prega, aquilo que você fala, aquilo que você diz, que devemos acreditar que as pessoas têm o direito de recomeçar, que elas podem recomeçar, se não começar por você não tem força. Não, né? outro dia, Ronin, tinha uma que falou comigo assim, eu quero muito ir na formatura do meu neto, mas eu tô com muita vergonha que eu não tenho roupa. Falei, eu pode deixar que eu vou te dar roupa. Olha, Camila, você não existe, né, Camila? Eu não falo isso pra me engrandecer. Não, eu sei, eu tô entendendo. Acho que porque se cada um fizer um pouco... Porque o ambiente que você... Te cortar só um pouquinho. O ambiente que você vive, respira, frequenta, Camila, você era para se revoltar, era para acontecer o contrário. Você era para se murar, você era para se armar, se proteger. Mas o que está acontecendo é o contrário. Um coração cheio de ternura, cheio de crença no outro, que existe possibilidade. Isso é fantástico, Camila. Eu queria que todo mundo fosse assim. Eu acho que é o que a gente pode dar de contribuição para a nossa sociedade. E eu crio a minha filha para ser assim. Uhum. Sabe? Não fazer questão de nada, não ser uma pessoa apegada a nada, em tudo que ela puder fazer de bom para os outros. Meu pai era assim. Conheci seu pai. Meu pai, quando fazia churrasco ou feijoada, sobrava... Uma pessoa muito boa. Isso ninguém sabe, mas o meu pai fazia umas quentinhas e entregava para os cracudos na rua. Sim. Você vem de família que realmente parece que está no sangue mesmo, né, Camila? Então, assim, minha avó sempre vendeu rifa para ir para ajudar a igreja. Então, é uma coisa que eu acho que a gente já aprendeu a ser assim. Você veio de um lar assim. Que legal. Agora, Camila, vou perguntar para você. Sempre foi respeitada por eles, Camila? Não teve nenhum momento que você se sentiu assim invadida, desrespeitada, ameaçada? Porque é um ambiente que você trabalha, frequenta, realmente você lida com situações, mas você leva eles para arrumar a geladeira, para limpar a caixa d'água, acredita mesmo. Nesses intervalos aí, nunca teve um momento que você... Não, pelos homens não. Todos me respeitam muito. Eu acho até que me protege, eles sabem onde eu moro, eles falam, eu sei onde você mora, sua porta está aberta de noite. Sim.
Eu já discuti com uma menina que chegou muito drogada e eu falei pra ela que ela tinha que sentar e participar, porque ela tem uma lista de chamada e ela quer assinar pra eu ir embora. Eu falei, não, você vai assinar quando você terminar. E aí ela ficou brava comigo, mas nunca fui desrespeitada, nem ameaçada, e muito pelo contrário. Eu acho que quando você trata bem e que quando você dá essa oportunidade, eles também... Entendi, Camila, que legal. Agora, essa pergunta que eu vou te fazer agora, como a psicologia é dentro do seu preparo? Como a psicologia contribui para a reconstrução da autoestima de uma pessoa? Como você vê que a psicologia é útil para a reconstrução? Gente, você tem ideia que significa a palavra reconstrução? É você reconstruir mesmo. A psicologia, ela tem esse poder para trabalhar com a autoestima e a reconstrução de uma pessoa, Camila? Sim, porque se você tiver autoconfiança e autoamor, não tem como você não se reconstruir, né? Sim. Eu comento muito com as minhas amigas que você vê que a mulher que ela tem uma autoestima mais elevada, dificilmente ela cai num relacionamento abusivo. Sim, sim. E isso é pra tudo. O homem também, quando você acredita em você, que você tem uma autoestima, você já tá acima, assim, muito mais do que quem tá ali embaixo ainda não acredita, até mesmo profissionalmente. Se você não acreditar em você, a autoestima pra mim é tudo. E a psicologia tem esse poder de fazer a pessoa se acreditar? Sim, através de terapia, né? Que legal, legal. Quais os impactos emocionais sofridos por quem sofre uma rejeição social? Não é uma rejeição, é uma rejeição social. Quais são os impactos disso na vida de uma pessoa, Camila? Carência, abandono afetivo, depressão, ansiedade. Sim. Faz com que a pessoa, ela realmente se transforme em alguém ferido em outra pessoa. Sim, e às vezes essa ferida de rejeição vai ser pro resto da vida, essa ferida de abandono. Porque você já é uma dor que você aprendeu a conviver com ele desde novo. Então aquilo você já conhece inconscientemente. Então você vai buscar relacionamentos que sempre vão te trazer aquilo. Se você não tiver autoconhecimento e não quebrar esse karma, né? Sim. Você vai continuar o resto da vida assim. Legal. Você vê que a maioria das pessoas, elas buscam a mesma pessoa na outra. Às vezes sai de um relacionamento ruim, que é muito traído, e já começa, já casa com outro que vai te trair da mesma forma, só muda a fachada, né? Sim. A pessoa continua sendo a mesma. Se você não fizer terapia, não se autoconhecer e não quebrar, isso ai, meu Deus. Tende a continuar, né? Tende a continuar para sempre, né? Um relacionamento fracassado, destruído, pode ser extensão de um outro relacionamento também. Geralmente, quando é assim, a pessoa tem muita ferida de abandono, às vezes abandono por parte de pai, e aí você busca essa carência em outra pessoa, você busca isso em outra pessoa. Sim. Né? Às vezes, uma pessoa muito narcisista, que tá sempre te colocando para baixo ou para trás. Sim. E aí você custa, mas você sai daquele relacionamento. Aí você não vive o luto. Eu acho que todo relacionamento você tem que viver um luto. Você tem que se curar, parar um tempo, pensar no que eu quero, o que eu vou fazer da minha vida, para que eu vou fazer isso. Mas tem gente que já que sai de um relacionamento, tem tanto medo de ficar sozinho, tem medo da própria companhia. Tem gente que curte isso, acha um máximo, né? E isso é prejudicial. Tem gente que tem medo de se autoconhecer, de ficar sozinho, de passar um domingo sozinho. Sim. Solidão é diferente de solitude. Sim, concordo. Que legal, hein, Camila? Conversar com você está sendo legal para mim. Faça ideia para quem está em casa, né? Está sendo um momento rico para quem está em casa, um momento importante demais. Acho que melhor trazermos a Camila aqui mais vezes. Esse bate-papo é importante. O acolhimento, Camila, ele pode ser tão importante quanto um tratamento com um psicólogo? Você encara dessa maneira? Eu acho que existem duas coisas diferentes. Sim. Acolher é você ajudar, ouvir, estar próximo.
Mas a terapia é o que a gente falou, é o autoconhecimento, é saber onde essa ferida está, Sim. qual trauma você tem, aprender a lidar com ele. Não vai mudar a sua personalidade, vai aprender a lidar com ela, com o problema que você tem. Vou te dar um exemplo meu, eu sou muito ansiosa. Sim. E eu faço terapia há muitos anos. Eu sei quando eu vou ficar ansiosa. Eu já começo a perceber. E hoje eu vou tomar menos café. Hoje eu tô falando demais. Ou então eu já sei, assim, evito lugares que eu sei que não vai me fazer bem. E Camila, pode parecer loucura o que eu vou falar agora, mas lidar com alguns sentimentos, realmente a gente precisa de preparo. Lidar com a ansiedade, você precisa ter preparo, porque é forte demais. Em alguns momentos é mais forte que a gente, né? Em vários momentos. E outra coisa, a gente tem que ter preparo para a vida, porque hoje em dia a vida tá uma loucura. Sim. Né? É muito imediatista. A gente quer tudo para aquela hora. E eu falo que, imagina a nossa vida. Eu vim da televisão analógica. Sim. Que a gente tinha que desligar a televisão. Veio o controle remoto, era orelhão. Sim. Depois veio o telefone fixo. Minha avó morava no Taruaçu. Tinha uma cabine de telefone. Isso mesmo. Que a mulher chamava todo mundo de casa em casa. A gente está falando de 10 anos atrás, 12 anos atrás. Exatamente. A minha filha não sabe o que é isso. Foi muito rápido. Entendeu? Eles já nascem com o celular na mão, vivendo uma tecnologia completamente diferente, fazendo dever no ChatGPT. Eu sou da época da Barça. Sim, sim. Eu ficava o dia inteiro na biblioteca para eu aprender uma coisa. Entendeu? Então, assim, é tudo muito rápido. E como que você lida com tanta transformação tão rápido? Um monte de coach te falando que você vai prosperar. É tão fácil assim prosperar? A gente vê que não é, né, Camila? A cobrança é imensa. Não é? A cobrança é imensa. Como você avalia o trabalho social desenvolvido em Bicas e na região? Como é que você avalia? São vários trabalhos sociais existentes hoje em Bicas, São João e também na nossa região. Como é que você avalia? São trabalhos que precisam realmente se atualizar, funcionam? Seu ponto de vista, assim, a gente precisa trocar esses miúdos, sabe por quê, gente? Porque através de conversas como essa que a gente consegue contribuir com melhorias, né? Existem alguns métodos de trabalho que, infelizmente, é que nem mecânico, né? É de 1910, não vai consertar esses carros de hoje, gente. Não vai arrumar, não tem como. Existem algumas situações que ou a gente reconhece que precisa pegar algumas palestras, alguns cursos, se reinventar, pegar novidades para levar para alguns trabalhos sociais, implantar, porque o trabalho social muitas vezes funciona, as ferramentas é que estão ultrapassadas. Eu vou falar no geral, tá? Sim. Eu acho que é uma desatualização, assim. Eu conheço 2 ou 3 lugares que fazem um excelente trabalho, eu não quero nomear. Não precisa nomear. Mas falta de informação, falta de recurso, falta de saber onde buscar recurso, Sim. falta de sentir um pouco do que é aquela necessidade. Eu acho assim que o problema todo é que são muitos cargos nomeados. Entendeu? Então Entendi. tem muita gente sem saber o que está fazendo. E isso é preocupante, né, Camila? Porque nós temos números aí que mostram que... Como eu falei, Ronim, fazer obra social não é doar uma cesta básica, não é dar uma palestra sobre qualquer coisa, é muito mais do que isso. Sim. É dar oportunidade, é reconhecimento. Porque na outra ouvir. ponta tem algo mais complexo chamado ser humano. Não adianta você dar uma cesta básica para uma família de 10 pessoas. Verdade. E não saber qual o problema que aquela família está enfrentando. E a cesta básica, ela acaba, né, Camila? Acaba. Ela vai acabar. E costuma acabar mais rápido do que a gente imagina. E aí, como é que vai ser? Entendeu? Então, assim, é um problema muito grande ainda. E é um problema que não é só de quem trabalha. Muitos dos nossos administradores têm preconceito com o social. Ainda existe um preconceito muito grande com o social, que acha que é dar esmola para as pessoas. Sim. E eu acho exatamente isso, assim, eu estive, através de
Eu fui fuçando até eu chegar lá em Belo Horizonte, na CEDES, no Sejus, e eu vi o tanto de espaço e de recurso. Muitas vezes recebem para achar esses caminhos, né, Camila? Exatamente. E não acham esses caminhos. Mas porque não se interessam em estudar, em procurar. E hoje, Camila, eu vou falar uma coisa para você, que eu ouvi um tempo atrás do meu pai, meu saudoso pai. Faleceu tem 27 dias, mas aprendi muito com meu pai. Meu pai me falava uma coisa que eu não entendia muito, mas hoje eu entendo. Ele falava: filho, é mais fácil para algumas pessoas fingir que está trabalhando do que trabalhar de verdade. Com certeza. É mais fácil fingir que está fazendo alguma coisa do que realmente fazer, porque quando você finge, você tem a mesma sensação de não passar por cobranças. E realmente hoje eu entendo, tem gente ocupando cargos aí de vereança, finge. E é fácil fingir, e muitas vezes você leva a população na maciota, na larota, e não vê resultado nenhum. Aí você pega pessoas que fazem um trabalho legal como a Camila, que muitas vezes nem recebe pelo que está fazendo, é um trabalho muitas vezes até voluntário, e provoca um impacto na sociedade brilhante. E isso realmente precisa ser repensado, né, Camila? Precisa ser revisto, precisa ser repensado. Eu acho que na hora de votar municipal, principalmente, você tem que pensar o que o seu candidato faz. Sim. As propostas reais e o trabalho dos seus candidatos, o que está sendo feito, quais são as secretarias dos seus candidatos, se vão funcionar. Uhum. Porque não adianta colocar só a culpa no prefeito, só Concordo a com culpa você. no presidente, só a culpa no governador, entendeu? É um trabalho em conjunto de muita gente. Eu outro dia ouvi da Jânia, que é uma querida, que é subsecretária da CEDES, tem que ser nós. Uhum. Sim. Ninguém faz nada sozinho. Verdade. Entendeu? Então, assim, as pessoas ainda têm muito disso, às vezes por ego, ou por briga política, perseguição política, eu não vou fazer para você, eu vou deixar de fazer. Eu acho que quem perde as cidades, quem perde o nosso estado, e a nossa população está cada vez mais pobre, mais carente. Concordo. E isso vai virando um ciclo vicioso e interminável. Realmente, concordo. Existem alguns projetos que você poderia dizer para a gente que você gostaria que eles fossem ampliados para beneficiar ainda mais as pessoas, Camila? A gente está terminando, mas é uma pergunta que eu gostaria de te ouvir. Tem algum projeto que você olha hoje, olha, esse projeto aí eu acho que deveria ampliar, e deveria ser mais ampliado, porque está beneficiando tanta gente? Tem projetos que eu conheço que eu não conhecia, mas que assim, CRDH é um projeto muito bacana, que deveria acompanhar mais pessoas. O de Petrópolis, assim, CRDH é um Centro de Referência de Direitos Humanos. Sim. O de Petrópolis, nós visitamos, eu fiquei apaixonada, assim, o tanto que eles ajudam pessoas em situações de rua, quilombolas, crianças em reforço escolar, práticas de direitos humanos, cursos de cabeleireiro, de oficinas de arte, cultura. É formidável, fora do comum. É um projeto que existe e funciona. Sim. Porque tem muito projeto que está no papel. Recebe recurso, mas que não faz nada. Sim. Mas tem muito projeto bom que agora, né, nessa época política, todo mundo vai falar. Projetos de mães atípicos, de autista, que é uma causa que ninguém lembra depois. Feminicídio. Sim. Quantas mulheres são mortas no Brasil todos os dias? Eu peguei ontem, a cada 5 minutos, a cada 15 minutos, uma mulher agredida. Principalmente projetos para jovens e adolescentes, para que eles não entrem no mundo das drogas, porque sair é muito difícil. Sim. Praticamente impossível, dependendo do caso. E é mais barato você trabalhar com prevenção do que ressocialização, né? Muito mais com prevenção. E a ressocialização não é cara, não. É mais caro manter uma pessoa dentro da cadeia do que ressocializar a pessoa. Olha como as contas começam a aparecer, os números começam a aparecer, e é verdade mesmo. Entendeu? Lá no Recomeçar, por exemplo, a gente ressocializa quase que sem dinheiro. Enquanto na cadeia, quanto que é para manter? É mais quase R$2.000 para manter um preso por mês. Meu Deus.
Entendeu? Então, assim, são coisas no nosso país que precisam ser olhadas de perto. Outra coisa preocupante, a qualidade de vida está aumentando, assim, em termos, né? Sim. Os idosos estão aumentando no nosso país. E as políticas para idosos? E esses idosos, como estão ficando? Cada vez a taxa de filhos vai diminuindo. E depois, asilos estão crescendo, casas de recuperação estão crescendo, lugares para eles. O suicídio hoje, de número de idosos, é um dos maiores que existem. Meu Deus. Isso ninguém parou para pensar. Realmente, é preocupante, né? Muito preocupante. Camila, o que a população precisa entender sobre inclusão e reintegração social? O que você acha que a população precisa entender sobre reintegração social? Porque muitas vezes você conversa com uma pessoa, é uma palavra difícil, a pessoa não entende o que é reintegração social. Algumas pessoas que você conversa assim, não estão entendendo. O que você acha que a população precisa entender sobre isso? Reintegrar é trazer de volta a pessoa para a sociedade, é dar novas chances e novas oportunidades para a pessoa. Mas não é aquela nova chance de você lá e eu aqui, não. Sim. É incluir mesmo a pessoa, né? Ou você dá uma chance ou você deixa a pessoa para lá. Eu acho assim, eu tenho duas faces disso que eu ainda tenho muita dúvida, sabe, Roninho? Vou te dar uma opinião minha sobre as leis antimanicomiais. Sim. Aí abrir os CAPs, né? Hoje em dia no nosso país. Tem pessoas que não conseguem ser tratadas num CAPS, por exemplo. Sim, concordo. Ele não tem condição de tomar um remédio sozinho, de ficar em casa sozinho, de morar sozinho. Então, assim, a inclusão, às vezes, eu não acredito tanto. Assim, em algumas situações. Sim. Entendeu? Porque eu ainda acho que tem situações... As APAES, por exemplo. Sim, as APAES. Precisa realmente... Eu acho que aquelas crianças tinham muito mais atenção com profissionais que não tinham que dar atenção para tantas crianças juntas, né? Tinha mais capacitação do que hoje em dia essas crianças inclusas na escola. Sim. Eu tenho muitas amigas que têm filhos autistas, conheço, que têm dificuldade, porque às vezes não acham uma pessoa para ajudar, tem que ter um monitor. A criança às vezes não aprende, não consegue acompanhar o ritmo dos coleguinhas na escola. Aquela criança mesmo fica se sentindo inferior. Eu tenho, assim, esse viés com inclusão. Sim. Sabe? Ainda não é uma coisa que eu formei um pensamento. E os números mostram realmente com o que você está falando. Mostra realmente que o que temos hoje de ferramenta a nível de inclusão precisa ser realmente reciclado. Precisa ser trabalhado. Precisa ser... Não, porque as pessoas simplesmente vão fechar as APAES. Não fizeram um estudo, uma capacitação, um projeto e colocaram as crianças. Vamos fechar os manicômios, vamos fechar as casas, entendeu? Mas não vão pensar... E eles vão ficar como? Tem uns que não têm família, que desde criança foram abandonados em manicômio. Eles vão sobreviver e viver como? Acamados, às vezes. Realmente, complicado, tá, Camila? Concordo com você. O que mais inspira você, Camila, a continuar com o seu trabalho? O que te inspira hoje? Que você olha assim e fala, olha, me enche de esperança a continuar. Eu sei que estou no caminho certo. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que a gente pode mudar. Ainda que hoje você encontre uma pessoa que não tenha números para atender as suas expectativas, você continua acreditando? Eu acredito na humanidade. Eu acredito que existem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. E é esse mundo que eu quero ver que a minha filha viva daqui a 30 anos. Eu tive uma avó muito boa, que acreditava muito no bem nas pessoas, me ensinou isso. E isso para mim, assim... minha avó era muito pura, eu acho, as minhas duas avós. Sim. Elas não viam maldade nas pessoas, eram muito... E eu acho que eu gosto disso, de ser assim. Por exemplo, eu te falei, minha família é do Taruaçu, eu tenho uma casa no Taruaçu. Eu acho a realidade deles tão diferente da nossa, às vezes, em Bicas. É um choque de realidade. Você vê que eles são tão purinhos, assim, tão felizes com tão pouco. Sim, né? Verdade. Concordo com você. E isso faz com que você note as diferenças, né, entre uma pessoa e outra, né? Às vezes tem gente que tem tanto e não consegue ser feliz com nada. Ser humano é um complexo, né? É muito complexo. Como eu vou te dizer? É um infinito de
de conhecimento que você precisa ter para entender uma gota do ser humano. Eu tô com amigas, eu tenho muitos amigos que fizeram medicina e estão nessa fase também de harmonização muito bem, assim, que nunca estão satisfeitos. Eles estão ganhando 50, 60, eles acham que tem que chegar a 100. É uma insatisfação. E a gente vê também essa insatisfação o tempo todo na beleza. A pessoa quer ser o tempo todo comparando com gente de internet, Sim. com blogueira, gastando às vezes o que não tem. Eu acho que é isso. Se você não se conhecer, se você não se gostar, não gostar do que você vê, não gostar de como é a sua vida, não vai melhorar a sua vida. E como tem razão. Outra coisa, Roninho, você não muda nem você se você não quiser. Como que você vai mudar o outro? Realmente. Concordo. E a gente não muda sozinho. Não existe. Não há uma mudança sem convivência. Não. Você precisa realmente conviver com pessoas e pessoas chaves, né? Pessoas que viram a chave para que você possa avançar, senão você não avança. É aquela história de que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. E é a pura verdade. É um ditado antigaço. É uma ferramenta que pode ser usada nos dias de hoje aí, poderosa, né? Se você quer aprender, se você quer estudar, se você quer estar bem, conviva com pessoas que façam o mesmo que você. Se você quer se afundar, se você quer estar preso daqui a um tempo, começa a conviver com gente que faz coisas que uma hora, às vezes, você nem é para estar naquele lugar. Os outros são mais espertos do que você. Você é o primeiro que vai ir. Sim. Ontem tivemos aí um vídeo vazado nas redes sociais que chamou a atenção de um Uber, né? Que morreu. Não sei se você viu esse vídeo. Não. Quem assassinou filmou o assassinato, né? Ele pedindo perdão, desculpa, mas que ele havia sido vítima de um erro e que ele estava no lugar errado, na hora errada. Ele até citou o nome das pessoas e falou: eu vou morrer hoje, nessa noite, por causa dessa pessoa e dessa pessoa. Infelizmente, um abraço para meu pai, minha mãe, desejo... E aí o cara já foi baleado, já encheram ele de tiro. Mas aí os comentários da internet começaram, que são comentários que eu concordo, né? Confiou em amizades, né? Confiou em amizades, andou com pessoas erradas, estava no lugar errado, no momento errado, e tem um vídeo rodando dele sendo assassinado. Temos que tomar muito cuidado com quem a gente anda e quem faz parte do nosso ciclo de amizade, né? Eu vou te dar um exemplo, assim, meu, tá? Eu sou uma pessoa que sempre fui muito compulsiva. Sim. Muito compulsiva. Você vê que na família do meu pai todos bebem muito. Sim. Na família da minha mãe também. Eu também bebo bastante, mas eu nunca usei droga. Sim, graças a Deus. Por quê? Porque eu já tinha uma predisposição a gostar. Então, se eu experimentasse, talvez ia ser mais uma cilada que eu entrasse. Sim. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que ter esse domínio, a gente tem que ter essa sabedoria. Sim. De vou passar longe, eu vou sair às vezes até com quem gosta. Sim. Mas pra mim não dá. Concordo com você. Gente, que prazer, que honra recebendo aqui nessa noite Camila Wenzio. Ela é psicóloga e coordenadora do projeto Recomeçar. Foi uma honra receber a Camila aqui. Que bate-papo legal. Tenho certeza que você de casa gostou. Compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu tenho certeza que você vai deixar seu comentário aqui. Vamos conversar com a Camila, trazê-la mais vezes aqui. Eu acho não tenho certeza, é o tipo de assunto que é rico demais. É muito importante para mim e para você. Camila, que prazer, que honra foi te receber aqui essa noite, ouvir sua história. Me comovi muito, me senti assim, tocado com sua história de vida, seu jeito de encarar a vida, de acreditar em pessoas, de acreditar no recomeço de pessoas. Você está de parabéns, você é uma inspiradora, você inspira pessoas. Eu acho que o sistema, sem pessoas como você, é um punho de ferro. A gente tem que ter algo do outro lado da balança, porque o punho de ferro, a mão de ferro tem que existir, mas acreditar no recomeço, a misericórdia também, para gerar uma balança legal, né, Camila? Está de parabéns pela sua história. Muito obrigada, eu que agradeço muito. Eu acho que realmente foi leve, né? Foi leve. Muito bom. Foi bom.
E eu acho isso, Rony, a gente tem que acreditar nas pessoas, a gente tem que se solidarizar com as pessoas, ter empatia. Sim. Porque o mundo já está tão cruel, já cobra tanto da gente, que se a gente não tiver esse pouquinho de humanidade, vai ser mais difícil ainda de levar a vida. E o que eu falei, a gente vai ficar mais... Agora a nossa tendência é ficar mais velho. Concordo com você. Imagina a gente velho, ranzinza e mal-humorado. Concordo com você. E Camila, quem está assistindo a gente agora, pelas redes sociais da Conexão, só na TV nós temos 75 cidades que têm a possibilidade de assistir a gente. A gente entrega o sinal da Conexão TV hoje para 75 municípios. Quem está assistindo agora, gostaria de te conhecer melhor, gostaria de seguir você, gostaria de conhecer mais seu trabalho. Tem rede social para gente? Tem. Camila Wenzel com W. Pode seguir lá. Pode me seguir, que eu sigo todo mundo de volta. Sim. Sabe? Porque eu detesto esse negócio de que eu te sigo e você não me segue. Sim. Pode me seguir, que eu sigo todo mundo de volta. Minhas redes sociais são abertas. E você sempre posta vídeo lá? Sempre posto vídeo, sempre posto um pouco do que eu projeto, um pouco do que a gente faz. Sim. Mas assim, meu Instagram não é profissional não, sim. Tem de tudo. Mas tem uma história profissional de vida, isso é que é importante. O conteúdo-chave é importante. Camila, mais uma vez, obrigado, tá? Você que está assistindo a gente agora, gostaria de participar dessa mesa, desse podcast Liberdade de Expressão, você é muito bem-vindo aqui. É só você ligar para o número que está passando aqui embaixo, passar por aqui, contar a sua história. Eu acho legal, todo mundo tem uma história para contar, né? E você tem a sua. Talvez você é um músico, esportista, você é político, você tem uma história como a da Camila, né? Você tem uma história e gostaria de compartilhar essa história. Só você ligar, você vai ser muito bem recebido aqui. Até o próximo podcast, Liberdade de Expressão, um dos podcasts mais assistidos da nossa região. Fica com Deus. Quem te disse que a televisão não tem audiência? Se a TV não tivesse força, as maiores empresas do mundo não continuariam investindo milhões em propaganda televisiva todos os anos. A televisão continua sendo um dos meios de comunicação de maior credibilidade, alcance e impacto na vida das pessoas. Enquanto muitos passam rapidamente pelas redes sociais, a TV entra na casa das famílias, acompanha o dia a dia da população e cria conexão verdadeira com o público. A Conexão TV segue firme levando informação, entretenimento, entrevistas, cobertura de eventos e conteúdo regional para aproximadamente 75 municípios da Zona da Mata Mineira, além da força das nossas redes sociais que crescem a cada dia. TV gera autoridade, TV gera confiança, TV gera resultado. A comunicação evoluiu, mas a televisão continua mais viva do que nunca. Você precisa ir até as outras propagandas para vê-las, mas a televisão não. A televisão entra dentro da casa das pessoas, está na palma das mãos, no celular, da TV e no dia a dia do seu cliente. Aqui nós colocamos você, sua marca, seu produto dentro da casa de seus clientes. Eles não precisam sair de suas casas. Nós vamos até eles e entregamos sua propaganda. Venha divulgar conosco. Olha só, São João Nepomuceno e a nossa região tem um canal de televisão, a Conexão TV. Venha experimentar este grande impacto de ter a sua propaganda em um canal de televisão regional.